Seja louvado Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, o meu abraço. Nesta semana estamos vivendo um pouco o clima da ascensão de Jesus ao céu. E neste dia em que recordamos a missão que Jesus nos deu de ir pelo mundo anunciando a Boa Nova, a Igreja também recorda o Dia Mundial das Comunicações. O cristão é um que comunica. E sem dúvida, a comunicação é uma coisa muito bonita. O Papa fez uma mensagem que tem como título "Somos membros um dos outros". Formamos juntos um corpo que é a Igreja. Então, a internet também, a internet constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, a tantas notícias que acontecem no mundo inteiro. Em poucos segundos nós estamos recebendo estas notícias. Então as redes sociais, a internet, os aplicativos, o Face, o WhatsApp, as redes sociais servem para nos conectarmos melhor com o mundo e com as pessoas. Isso deveria servir a estes meios de comunicação. A internet nasce como uma rede que comunica tantas coisas juntos. Nós temos, por exemplo, rede de comunidades. Também a internet é uma rede para ajudar a descobrir as potencialidades positivas ligando as pessoas. A internet nasce como uma coisa boa, positiva. Agora é natural que somos pessoas humanas e somos também pecadores. Por isso que podemos usar mal as coisas boas que a técnica, a ciência moderna nos oferece. A comunidade também é uma rede de pastorais, de pessoas, de atividades que se unem para ser solidários, para ajudar melhor a todas as necessidades que existem numa comunidade. Como rede, a comunidade requer que a gente se escute, dialogue, se respeite. Não pode ter comunidade sem não ter o respeito, não ter a paciência de escutar, não ter o perdão, não tem projetos. Então, a comunidade é esta rede que nos ajuda a ficar unidos. Porém, tem um perigo de usar mal a internet, de acentuar mais aquilo que divide do que aquilo que une, dando espaço a todo tipo de preconceito. Às vezes usamos a internet para publicar um preconceito, uma notícia falsa, seja na parte religiosa, o preconceito na política de alguém. Tudo isso não ajuda. A internet nasce como uma comunidade, para unir, para o bem da comunidade. É uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas pode também agravar e provocar o auto-isolamento. Isso, sobretudo, no mundo dos jovens, que o Papa chama os adolescentes podem se tornar eremitas sociais. Eremita, quem é o eremita? O eremita é aquele que se afasta do mundo, da comunidade, vive no deserto, reza,
vive sozinho. Assim também, às vezes, alguém de nós pode se transformar num eremita social. Está na sociedade, mas vive isolado, com aquele telefoninho na mão. Está no meio de tanta gente, está na sua família, mas está concentrado no celular. A gente se torna isolado, mesmo sabendo tantas coisas, porém não se comunica com ninguém. E se comunica, é para ofender às vezes. E se comunica de uma maneira fria, não é como se encontrar, dar um abraço. Uma coisa é dar um abraço, dar a mão a uma pessoa, outra coisa é mandar notícia. Natural, então, por isso que a sociedade, as autoridades têm o grande dever de regularizar o uso da internet, que não seja a internet uma maneira para ofender, para notícias falsas, para divulgar notícias que não servem e que prejudicam. A autoridade tem este dever de controlar, também, sobretudo, propaganda falsa, usar das coisas indevidamente, publicando ou acusando indevidamente. Nós cristãos somos chamados a usar bem estes meios de comunicação. A partir da comunidade, a nossa comunidade vive bem, se está bem ligada, com respeito, com valorização de todo mundo. Se a gente começa a se criticar, é um desastre. A comunidade não existe mais. Assim também, a internet, se está bem usada, bem ligada, é usada para o bem. Por exemplo, nós em poucos momentos podemos estar conectados com tantas realidades que nos colocam, que nos informam sobre aquilo que está acontecendo. Isso pode provocar em nós ações boas. Por exemplo, quando acontece um terremoto, quando acontece o rompimento de uma diga, quando acontece uma queda de um avião, quando acontece todos esses desastres, a tempestade, um furacão, nós somos informados e logo o nosso coração está convocado a ajudar. Isso é uma maneira muito bonita, uma vantagem muito grande que nós temos com o uso da internet, que nos provoca sentimento de solidariedade, de amor. Por isso que a internet é muito boa, se sabemos usá-la bem. A internet pode me ajudar a ser uma pessoa de caridade, de amor, solidária, se eu não só ouço, mas sobretudo movo o meu coração a responder para poder ajudar. Neste sentido, a internet é muito bonita. E nós cristãos, voltando ainda àquilo que nós somos cristãos, temos a Eucaristia. A Eucaristia é aquela que nos une a comunidade, une pessoas de diferente caráter, de diferentes nível social. Então, a Eucaristia nos une ao redor da mesma mesa. Por isso que a Eucaristia é para nós como se fosse esta força que nos une, apesar das diferenças, nos une na fé, nos ajuda a ser sensíveis diante dos problemas da comunidade e nos ajuda a responder. Então, a comunhão também é um pouco, a Eucaristia é um pouco como ajuda a entender aquilo que a internet deveria ser, unir pessoas de diferentes ideias, de diferente caráter, de diferente nível social, mas unidos para se ajudar, para viver melhor. Então, que possamos usar bem a internet. Que usemos, sobretudo, um apelo aos nossos jovens, que possam usar bem a internet para divulgar coisas bonitas, notícias bonitas, a palavra de Deus. E assim seremos uma comunidade nova, renovada. Assim também a técnica pode ser usada para evangelizar. É isso que nós confiamos muito
dos nossos jovens, que nos ajudem a evangelizar com os meios modernos que temos, também aquilo que estamos fazendo agora através da televisão, é uma maneira de se comunicar, de nos unir ao redor do mesmo ponto que é Jesus Cristo, que nos une. Que Deus abençoe a todos nós, nos ajude a viver bem a nossa vida e a usar bem os meios de comunicação. Façamos da nossa família um lugar de diálogo e vamos deixar de lado o telefoninho, o celular, quando estamos juntos em casa. Que Maria, a grande comunicadora de Deus, nos abençoe e nos ajude. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.